7 sinais de que o seu filho está sendo doutrinado e você ainda não percebeu. Se você já ouviu seu filho dizer algo do tipo, isso é problemático, você não pode falar uma coisa assim, e você se pergunta, da onde está vindo isso? Fica comigo, porque a coisa pode ser mais séria e mais profunda do que você imagina, não é só uma frase. Ela pode ser um sinal de que a coisa tá esquisita, ele tá sendo doutrinado e você ainda não percebeu. Então eu já vi isso acontecer. Eu tenho meu filho, então ele é pequeno. Os pais acham que é uma birra de um adolescente. O meu filho tá ali com algumas frases soltas. É lógico que a faculdade, o colégio, a escola vai falar coisas semelhantes a essa, porque estamos no mundo do politicamente correto e tudo mais. Mas isso é só a ponta do iceberg. Então, a doutrinação, ela sempre perpassa pela aquela insubordinação do adolescente, porque no frigir dos ovos, lá por detrás de toda a camada de um marxista, de todo um socialismo no seu mais puro grau, desde Gramsci, mas a gente pode sim remontar a Marx, é a questão da subversão. E esse é o grande nome, e esse é o grande segredo. Então quando você fala, é um socialista de iPhone, perdeu, tá? Você não sabe o que você está falando, você é um conservador sem informação, você está totalmente desconectado daquilo que eles acham que eles... Para eles, o socialista pode ter iPhone tranquilamente, por quê? Porque ao proletariado pertence tudo. Então não adianta você usar e reverberar... termos que você escutou, ouviu falar. Vamos lá, a gente tá aqui junto para tentar te ajudar. Então tem vários estudos, eu posso deixar o link aqui, se eu não esquecer me cobrem, que 40% dos jovens eles abraçam as ideologias sem nem mesmo questionar. E o pior, muitos pais eles só notam quando já é tarde. E eu vou explicar o processo de subversão. Só se você continuar, pra gente ter um diálogo aqui, tá? Se você chegar ao final, eu vou explicar o que é subversão e como que tá o que tá por detrás de tudo isso. É sinal que você tá empenhado. Se você realmente não tem interesse no conteúdo e tudo mais, não tem problema, sai, porque é até melhor. Os algoritmos vão deixar espaço para aqueles que realmente se interessam pelo conteúdo que eu tô trazendo, tá bem? O que eu quero dizer? Que hoje eu quero mostrar 7 sinais claros para você consegue entender. Obviamente eles não são exaustivos, mas pelo menos você vai ter uma ideia, um panorama do que você pode ficar antenado aí, com frases soltas, com comportamento e coisa e tal, tá? Bom, o primeiro sinal seria ele repetir slogan, sem explicar nada. Então você pergunta lá, por quê? E ele só diz porque sim. Isso é um alerta vermelho. Porque as coisas não são bem por aí. Não estão bem articuladas, bem pensadas de uma maneira construtiva e lógica. Tá estranho, tá? Outro sinal, ele fica agressivo, com opinião diferente. Em vez de conversar, ele ataca, ou ele ignora quem discorda. É extremamente complicado isso. O outro sinal, ele usa palavras como opressão, privilégio, doutrinação, o dominante, dominado, o oprimido, o opressor. Ela nem sabe o que significa, mas ele tá lá fazendo aquilo ressoar numa câmara de eco que ele tá envolvido. O outro sinal, o quarto, ele evita debate, ele só quer lacrar, então usa frase de efeito, substitui argumento de verdade, não tem um silogismo no raciocínio. Ou seja, é aquela reverberação do que ele escutou dentro da escola, dentro das professoras, aquilo que os amigos disseram, e já aí seria um quinto sinal, aquela troca de amigos por aliados, né? Então se ele só aceita quem pensa igual, e ele tá preso naquela bolha, aquela câmara de eco que a gente chama. O sexto sinal é aquele que acha que discordar é ofender. Então qualquer crítica vira um drama pessoal. Então ele traz para si alguma coisa que tudo é pessoal. E por último, ele vê tudo como nós contra eles. Não tem meio termo, só existe guerra. Ou seja, é a dialética marxiana comendo solta ali. A coisa tá esquisita. É sempre a luta de classes por detrás das cortinas. Nós contra eles, como eu disse, dominante,
dominado, oprimido, ou opressor, proletariado, burguesia. Essa dialética, ela sempre vai ser presente nesse momento. Então, você reconheceu aí uns 3 ou mais sinais do que eu comentei? Então é a hora de agir, tá? Por isso que eu quero construir essa comunidade pra gente chegar mais longe, entregar um passo a passo pra gente. Já tá sendo feito, tá? Então, assim que tiver pronto e a gente tiver aqui uma quantidade razoável de pessoas, a gente vai disponibilizar. Mas é simples, prático. Eu me baseio muito no Trivium, no Quadrivium. Então é uma abordagem, metodologia contemporaneizada daquilo que... se existe essa palavra, né? De uma maneira que eu trago a lógica, a gramática, a retórica do Trivium para a gente pensar com clareza e não com grifos. Então, qual que é a ideia? O Trivium é um tipo de canivete suíço da mente, né? Então, entrei com essas 3 partes que eu comentei. Se eu estou pensando em gramática, eu estou pensando no básico, entender as palavras, as ideias, o que elas significam. Se o seu filho ouve lá, justiça social na escola, e ele não engole direito, ele pergunta o que é justiça, o que é social, o que quer dizer com isso. Já corta pela metade o papo furado. Porque, é justiça social, só se fala, só os progressistas falam. Vai ler Roger Scruton, vai ler Michael Oakeshott, vai ler, sei lá, qualquer um, João Pereira Coutinho, vai tentar se aprofundar. Lógica, o que significa? Ele tem que organizar as ideias. Às vezes você que está escutando não organiza. Então, se A é verdade, então B faz sentido? Tem contradição nisso? É o silogismo básico do Aristóteles. Então, se alguém diz, todo mundo é igual, mas alguns merecem mais, por que a minoria tem que merecer mais do que a maioria? Por que ela tem que furar a fila? Isso é lógico? É coerente? Aí só porque ele gosta de fazer aquelas coisas, ele tem que passar na minha frente? Qual é a maluca? Que loucura! E a retórica? É a arte de se expressar. Não é só falar bonitinho. É defender o que se pensa com clareza, com respeito, com altruísmo. Mas imagina lá, seu filho debatendo com um amigo sem virar briga. Isso é retórica na prática. É o que se fazia na Ágora. Então o Trivium ensina a pensar por conta própria. Então quer exemplo? Pergunta lá pro seu filho. Por que você acha que, sei lá, essa regra da escola é justa? Deixa ele explicar, argumentar, veja a mágica acontecendo na tua frente. Pronto, Trivium. E o Quadrivium? O Quadrivium entra nas ciências que mostram a ordem do universo, a aritmética, a geometria, a música, a astronomia, tá? Parece que coisa de nerd antigo, eu sei, calma. Mas olha só como ela funciona na minha cabeça. A aritmética, números, tá? São a base da lógica. Por isso que meu filho faz Kumon e é algo extremamente rotineiro na vida dele. Desafie o seu filho a calcular quanto tempo ele gasta no celular por semana, quanto tempo ele deixa de assistir tal coisa, quanto tempo ele leva para ler a Bíblia, quanto tempo ele leva para ler o livro, quantos livros ele leu, o que ele está fazendo com o tempo dele, com a vida dele, quanto que ele conseguiu economizar naquele mês, quanto que ele ganhou naquele mês por causa do mérito que ele fez para alcançar aquele valor. Se não for por mérito, vai lá, dá mesada, vai ver o que você vai gerar lá na frente. Geometria é as formas. Lá no liceu era proibido você entrar, Platão, sem conhecer de geometria. Vai tentar entrar em algum lugar que tenha um neoplatonismo sem conhecer de geometria. Então você precisa... bota Lego lá. Meu filho brinca com Lego desde o começo. Mapa para desenhar. Faça jogo interativo. Sudoku, sei lá. Vai fazer algo para estimular os pensamentos geométricos do seu filho, das mais variadas formas. Música, harmonia, ritmo e melodia. Tricotomia que você não encontra mais hoje, só ritmo. Fique com uma dica aqui, o documentário do Brasil Paralelo sobre a música. Vou me esquecer agora o título, mas procura aí, você vai encontrar. A gente aterrou, não existe mais música praticamente hoje em dia. Então, vá lá, ensina um instrumento, bota isso desde o começo, para ele entender, tocando e absorver o ritmo, a melodia e a harmonia, e não somente ritmo, do jeito que tem hoje, né? A velha frase, quanto menos nota, mais nota.
E por último, astronomia. Hoje eu tô, dentre os 12 livros que eu tô lendo pro meu filho, um deles é aquele do Manual do Mundo sobre o universo, acho que é o universo. Alguma coisa nesse sentido, o nome eu vou esquecer, mas a gente lê todos os dias quase, porque é bem curtinho, dentre outros livros, esse também. Ou seja, a astronomia é pura inspiração. Se você é cristão, se você é temente a Deus, você sabe o valor do que é a mordomia para um cristão frente às questões da natureza. Tá bom, não sou. Tá, pega um aplicativo lá de estrelas, vai observar a estrela, vai ver o universo junto, vai ver o quanto é gigantesca as coisas frente a você que é tão pequeno. Então o quadrívio ele mostra que o mundo ele não só é uma gritaria, ele tem beleza, ele tem lógica, ele tem verdade, ele tem é o bom, o belo, o verdadeiro. Isso afasta os filhos daquela mentalidade rasa de estar na internet é verdade. Então, se a gente misturar outras áreas para terminar isso, por exemplo, filosofia, né? Quando a gente vai lá discutir sobre a felicidade ou a harmonia em Aristóteles, num texto curto, pega ali uma frase que seja, ensina a questionar, ensina a não ter medo do questionamento, por que que isso, por que que aquilo, sem o processo de subversão embutido. Arte, leva seu filho para ver um quadro, para ouvir algum concerto, vai colocar coisas úteis lá dentro. O que faz você sentir? A arte abre a mente para além das bolhas ideológicas. Faça um experimento simples, do tipo científico mesmo. Pega lá, mistura carbonato com vinagre. Vai mostrar o que é verdade sem testar alguma coisa assim. Vai fazer isso daí. Deixa seu filho ser doutrinado pela escola para você ver onde vai chegar. Legal, se você chegou até aqui é porque você gostou do conteúdo. O que eu quero dizer com subversão? Subversão é todo o processo do adolescente, aquela birra do adolescente. Ah, mamãe, eu gostaria de ser independente com 14, 15 anos. Tá bom, vai lá. Você quer ser raposa? Mas você se identifica como uma raposa. Tem um prato de comida lá do que eu joguei no lixo, vai lá comer. Não vai comer comida da... O processo de subversão é o processo da rebeldia no seu máximo grau. Ou seja, eu tenho uma superestrutura, falando em termos marxistas, que eu preciso confrontar. Então, não que eu concorde, suponhamos, né? Enquanto no papel de um esquerdista, que eu ache mesmo que o aborto tá errado. Mas como você que é cristão, você é conservador e você acha que é errado, então eu preciso me colocar na posição contrária. Ou seja, eu preciso defender que é certo. É mais ou menos nesse nível. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. É só porque o meu inimigo, mesmo que eu não concorde com aquele tipo de enunciado, porque o meu inimigo concorda, eu preciso discordar. É o processo subversivo de pensamento. Se meu pai disse isso, mesmo ele estando certo, e eu achando que ele está certo, eu me preciso confrontar enquanto adolescente? É mais ou menos a mesma coisa. Só que no nível intelectual, teórico, marxista cultural, Theodor Adorno, Saul Alinsky, Karl Korsch, Max Horkheimer, né? Então é aquela galerinha toda da patotinha do Frankfurt. Entende? Então é isso onde eu quero chegar. Tome muito cuidado com as questões subversivas, tem que identificar cada sinal com muito cuidado e chegar mais longe. E eu te dei ferramentas, vai ler, pergunte por quê, faz eles entenderem quais são as importâncias do trívio e do quadrívio, explica, mostra padrão, continua mostrando aquilo que você tem de melhor no âmbito intelectual, ético, né? Uma filosofia profunda. É isso, tá certo? Não dá pra relaxar nesse sentido. Eu espero que tenha sido um conteúdo útil para você e nos vemos numa próxima oportunidade.